Muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Connosco hoje temos um convidado especial, o Dr. José Luís Carneiro, secretário adjunto do Partido Socialista, que vai estar à conversa com o Dr. Paulo Ferrinho. Paulo, muito boa noite, bem-vindos, e é um gosto enorme ter aqui o Dr. José Luís Carneiro connosco no nosso programa aqui do Data Vénia, no novo canal. Passo-te a bola e desejo-vos uma boa conversa. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia, o 8º programa da 4ª temporada. Hoje temos um ilustre convidado, um deputado do Distrito do Porto, um cidadão muito conhecido nesta área do Distrito, porque foi o Presidente da Câmara Municipal de Baião, é atualmente o Presidente da Assembleia Municipal de Baião e também acumula com isto a questão de ser a Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do Partido Socialista e, por último, ser Secretário-Geral Adjunto. Mas vem ao programa na qualidade de deputado e de Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do Partido Socialista para discutirmos uma questão muito importante, que é a questão da reforma do Estado, a descentralização, porque há pouco tempo assistimos às primeiras eleições para as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional. Foi uma alteração histórica relativamente à organização do Estado e, por fim, vamos aflorar um bocadinho, que estamos à altura da discussão do Orçamento de Estado e que será votado muito em breve, para que as pessoas, os nossos telespectadores, tenham consciência que o orçamento que foi entregue em outubro pode necessariamente ser diferente agora àquele que se apresenta na votação, porque existe um ITER, existe um percurso de toda uma discussão artigo a artigo e que pode gerar algumas alterações e algumas delas até substanciais, como diz a sua Ministra das Finanças, parece que mais de 20 milhões podem ter sido alterados enquanto às despesas. Introduzindo e rapidamente, vamos ter o convidado, que é o Dr. José Luís Carneiro, sou beijamente conhecido nesta região, portanto quase me dispenso de fazer a sua apresentação para todos os nossos telespectadores. Dizer só 2 passos da reforma do Estado. Foi dado já por este governo, a reforma com a introdução, com a descentralização relativamente para as autarquias, com a alteração do quadro de competências, através da Lei Quadro 50/2018, que tem vindo paulatinamente a transferir competências em diversas áreas, como as vias de comunicação, a habitação, a saúde, a educação, a cultura, a justiça. São mais de 21 áreas em que o Governo paulatinamente, como eu disse, tem feito essa transferência. No entanto, devia ser entrada em vigor, objetivamente, para todos os 308 municípios, a 1 de janeiro de 2021, mas, entretanto, o Governo, relativamente a algumas competências, já as adiou para março de 2022, que é através do Decreto-Lei 56/2000, que já diz que entra em vigor na área da educação e da saúde, só entra em vigor a 31 de março de 2022. Relativamente a esta questão da descentralização, só 1/3 até agora dos municípios, dos 308, é que assumiram parte destas competências e ainda estão para fazer alguns contratos administrativos que ainda estão em negociação. Relativamente ao outro ponto, que é também da descentralização, tem a ver com as eleições para as Comissões de Coordenação Regional, de Desenvolvimento Regional. Através do Decreto-Lei, estas são reguladas pelo Decreto-Lei de 228/2012, que dizem que são organismos da Administração Central, mas com competências de coordenação, articulação, no âmbito regional, relativamente ao ambiente, ordenamento do território, apoio às autarquias, entre outras competências. Este Decreto-Lei, através do Decreto-Lei de 27/2020, a 7 de julho, aditou um artigo 3A, que permite a eleição direta para um colégio eleitoral, que são os autarcas da região, para presidente, e também o 3C para vice-presidente, embora o colégio eleitoral seja diferente, tendo em conta a portaria, que é a portaria número 533/2020, que estabelece que o colégio eleitoral para presidente é maior do que aquele que é para vice-presidente, sendo o outro vice-presidente indicado pelo Governo. Dando a palavra ao meu ilustre convidado e agradecendo muito a sua presença no programa Data Vénia, é um gosto, além de ser um gosto, também um reconhecimento que este canal regional tem de importância também para a região onde o Dr. José Luís Carneiro, que também é Presidente da Assembleia Municipal, é um programa e é um canal muito visto em Baião, portanto, dizer-lhe muito obrigado. Ainda por mais tenho
o especial condão de ser amigo do Dr. José Luís Carneiro, portanto, dar-lhe um abraço fraterno e desejar-lhe tudo de bom na sua vida, da atividade política, mas eu gostava de começar já por fazer uma pergunta mais complicada, Sr. Doutor, que era, nesta descentralização para as autarquias e para as comissões da regional, tem havido algum ruído relativamente aos autarcas? Para as autarquias, porque dizem que não são acompanhadas pelos bolos financeiros. E para esta questão das comissões de coordenação de desenvolvimento regional, dizendo que isto foi uma simulação democrática. Como é que pode responder e explicar aqui aos nossos telespectadores esta questão? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Dr. Paulo Ferrinho também e dizer-lhe que é um gosto vê-lo e saber que está bem, que se encontra bem, numa altura tão difícil para todos nós. Queria, portanto, também desejar as maiores felicidades para as suas funções profissionais e também para esta colaboração que tem com esta rádio e televisão da nossa região. Quero também felicitar, porque é sempre um trabalho de informação, de esclarecimento, de diálogo com os cidadãos, e isto é muito relevante nos tempos que vivemos, termos uma comunicação social local e regional responsável e que procura, digamos, esclarecer e, ao mesmo tempo, trazer também à discussão aqueles que são os pontos críticos das opções legislativas que vão sendo tomadas. Eu começaria, então, pelo primeiro ponto, o ponto relativo à descentralização. Eu diria que o passo que tem vindo a ser dado é um passo que teve, digamos, uma equivalência em 2008 e 2009. Foi também um processo, digamos, de primeiro alargamento de atribuições e competências para as autarquias locais, nomeadamente na educação e também no domínio de algumas áreas correlacionadas com as áreas dos cuidados primários de saúde para os municípios que quiseram dar esses passos. Na altura, no que diz respeito à educação, estávamos a falar fundamentalmente das transferências de competências para os municípios no que tinha que ver com a manutenção dos equipamentos escolares, conservação, manutenção desse edificado e também com os funcionários, até ao 9º ano de escolaridade. Portanto, a atual legislação dá um passo em frente, reforçando, neste caso, a transferência para os municípios também do ensino secundário, quer de equipamentos, quer de funcionários, portanto, da administração escolar, e depois aborda um conjunto de áreas onde estão as áreas da segurança social e áreas também ligadas aos cuidados de saúde primários. E depois há um conjunto de outras áreas na proteção civil e também na cultura. São mais de 20 áreas que estão neste momento em discussão para serem transferidas para os municípios. Há mais de uma centena de municípios, perto de 150 municípios, que já avançaram. Nós temos no conjunto do país e das regiões autónomas 308 municípios, mas há, portanto, entre 100 a 150 municípios que quiseram avançar no conjunto das áreas. Há uns que estão mais avançados em determinadas áreas e outros que estão menos avançados nessas opções. Mas poderíamos dizer que as áreas da educação, da saúde, da cultura e da proteção civil são aquelas que têm, digamos, maior disponibilidade manifestada da parte dos municípios para assumirem essas responsabilidades. Acontece que havia, como o Paulo Ferrinho disse, matérias que os municípios queriam ver acauteladas. Por exemplo, as matérias relativas ao financiamento destas responsabilidades. E, por outro lado, uma consolidação do número de funcionários e das categorias profissionais dos funcionários em termos de mapas de pessoal, porque essa é que é uma grande responsabilidade e, portanto, a avaliação tem que ser feita com muito cuidado e com muita ponderação. Houve municípios... Se o doutor continuasse a ser presidente da Câmara Municipal de Baião, tinha aceito as competências sem um pacote financeiro associado? Essa é a grande pergunta. Sim, eu sempre fui favorável à descentralização. E estive nos primeiros 100 municípios em 2008 e 2009 e hoje estaria também, como aliás votei também na Assembleia Municipal essas propostas, sou favorável e entendo que os municípios devem avançar, porque é uma forma de reforçarem a capacidade de resposta com maior celeridade, com maior eficiência. Quando digo eficiência, quero dizer os municípios alcançam os mesmos resultados que a administração central
com dispêndio de menos recursos, portanto, com menos recursos conseguimos fazer mais nos municípios, nos poderes locais e, portanto, sou defensor da regionalização. Mas, muito naturalmente, os autarcas, ou muitos autarcas, quiseram ver acauteladas algumas destas questões e, por isso, pediram ao Governo, sugeriram, propuseram, que o Governo pudesse adiar há algum tempo o período de implementação de algumas destas mudanças, na medida em que algumas delas coincidiriam com o período das eleições autárquicas, ou seja, o ano 2021 é um ano de eleições autárquicas, muitas das medidas teriam, digamos, impactos no arranque do ano escolar de setembro a outubro de 2021, que é quando arranca o ano escolar, e por uma questão de estabilidade foi pedido que se adiasse para março de 2022 em relação a algumas das matérias que são as mais cruciais. Porque aquelas que são mais cruciais são aquelas que transferem muitos recursos humanos para a responsabilidade das autarquias, nomeadamente assistentes operacionais, assistentes técnicos e também técnicos superiores. E isto tem que ver, de facto, com uma responsabilidade que é para agora, mas que é também para o futuro dos municípios. Portanto, acho que fez bem o Governo dar mais tempo aos municípios e também acho que fazem bem os municípios que já manifestaram a vontade de avançar com o processo de centralização. Quanto à matéria da regionalização, e digamos, mas é só introduzindo para falar nisso e bem entroncando nessa questão, já eu sei que é a favor da regionalização, mas eu gostava que o doutor pudesse explicar aos nossos telespectadores que às vezes se confunde dois conceitos, que são dois conceitos muito importantes na organização do Estado, que é a desconcentração, a descentralização e a regionalização. Pode explicar um pouco o que é esta questão? Porque, por exemplo, descentralizaram a Secretaria de Estado do Interior para Bragança, que é diferente de desconcentrar ou de regionalizar. Podia explicar aos telespectadores? Muito obrigado. Então, primeiro, falemos daquilo que está agora a acontecer, que é uma forma das pessoas perceberem o que está a acontecer. O Governo, liderado pelo Dr. António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, e o Partido Socialista, eu próprio sou convicto e nas nossas teses fundamentais está o valor da descentralização, por um lado, e está também o valor da regionalização. Porque entendemos que o poder mais próximo das pessoas produz melhores resultados, porque o poder serve para, digamos, colocarmos ideais de vida, ideais de sociedade, ideais de desenvolvimento ao serviço das pessoas. Não faz sentido o poder pelo poder, faz sentido o poder como instrumento para, digamos, resolver os problemas aos cidadãos. E até pode haver momentos na história em que se entenda ser favorável descentralizar e levar o poder às pessoas, e pode haver momentos em que se justifique momentaneamente concentrar para dar respostas a problemas que são problemas de grande complexidade, por exemplo, um conflito mundial, enfim, uma instabilidade grave que se vive no quadro da sociedade. E, portanto, o poder deve se ajustar também aos desafios que a sociedade e que a economia, que os povos enfrentam em cada momento da sua história. Dado que hoje vivemos um momento de paz, de desenvolvimento, pese embora as dificuldades que estamos a conhecer nos dias de hoje, entende-se que, de facto, uma perspectiva de descentralização e de levar o poder às populações é uma boa perspectiva da organização político-administrativa do Estado. A Constituição contempla, desde 1976, 3 patamares de poder. O poder local, portanto, o poder ao nível dos municípios e das freguesias, contempla a regionalização, as regiões político-administrativas e depois a administração central. É destes níveis de poder que estamos a falar e que a própria Constituição contempla. Em 1991, foi aprovada na Assembleia da República uma lei por unanimidade, todos os partidos votaram a favor dessa lei, tendo em vista avançar, concretizar, então, esse propósito constitucional da regionalização e da criação de regiões administrativas. Por força de uma revisão constitucional de 1997, introduziu-se na revisão constitucional o princípio do referendo para avançar com a regionalização. E houve, em 1998, um referendo, e o referendo relativo às regiões perdeu, ou seja, a maioria daqueles que foram votar
embora tenha havido uma grande abstenção... O cartaz era o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que era o Presidente do Partido Social Democrata na altura, e foi o principal mentor dizendo que não era a favor da regionalização. Como é que agora conjuga os interesses, por exemplo, de defender a regionalização com o Presidente da República que é contrário a esse mesmo processo? O Partido Socialista mantém os mesmos propósitos, o mesmo objetivo. Convém que fique claro, e nós, deputados de Porto, deputados da nossa região, mantemos esse propósito, esse objetivo. Mas nessa altura realizou-se o referendo e perdeu o referendo da regionalização. Nós continuamos a entender que as 5 comissões de coordenação e desenvolvimento regional deveriam ter uma legitimidade política, ou seja, ter uma legitimidade que resulte da eleição da parte dos cidadãos das diferentes regiões. Então, o secretário-geral do Partido Socialista, em 2015, quando avançou como candidato a primeiro-ministro, colocou no programa eleitoral uma proposta que voltou a estar no programa eleitoral de 2019. Ou seja, foi o seguinte: não tendo nós condições hoje para avançar com as regiões porque obrigam a um referendo, e não tendo nós garantias de que o referendo possa ganhar, então vamos avançar com, digamos, um passo intermédio e que passará pela votação do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região e pela eleição de um dos vice-presidentes. Como disse o Dr. Paulo Ferrinho, o Presidente da Comissão de Coordenação é eleito por um colégio alargado, um colégio eleitoral que tem os Presidentes de Junta de Freguesia, os membros das Assembleias Municipais e os Presidentes das Câmaras Municipais, e um Vice-Presidente que é eleito por um colégio dos Presidentes da Câmara da região. Esse processo de eleição ocorreu. Devo dizer que foi um processo já muito, digamos, muito construtivo. Estiveram, digamos, inscritos neste colégio eleitoral mais de 10.000 eleitores. E, são eleitores desde as freguesias às Assembleias Municipais e às Câmaras Municipais. Portanto, já se trata de alargar, portanto, o perímetro da legitimidade democrática, porque até aqui o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional era nomeado pelo Ministro da Tutela, assim como os vice-presidentes, ou os vogais da direção das comissões de coordenação, e agora temos o Presidente e um dos vice-presidentes que já resultou de um processo eleitoral. O que é que nós desejamos que aconteça no futuro? É que este universo eleitoral possa ser alargado, tal qual aconteceu nos municípios portugueses, e que no futuro os dirigentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais venham a ser eleitos num processo eleitoral aberto, universal, tal qual hoje ocorre para os municípios e para as freguesias. Só introduzindo agora aqui um bocadinho de ruído, e tenho que fazer este contraditório, certamente que viu há muito pouco tempo, no dia 22, há 3 dias atrás, uma entrevista do João Cravinho, que é o Presidente da Comissão relativa para a regionalização. E ele vai dizer, diz que com um eleito sem responsabilidade perante quem elege, não há nada aqui de democracia. Ele afirmou isto, está no jornal, porque diz que, de facto, o colégio eleitoral elege e depois ele não tem capacidade de os destituir nem respondem perante esse colégio eleitoral. Como é que não acha que há aqui uma contradição democrática relativamente a esta questão? Não há. Compreendo o que diz o engenheiro João Cravinho, que nos merece as maiores, digamos, a maior consideração, é um grande homem do planeamento, do desenvolvimento regional, e também gostaria de sublinhar a importância do trabalho que foi desenvolvido por essa comissão. Bom, em primeiro lugar, há uma responsabilidade política do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional perante o seu universo eleitoral, por uma razão muito simples. É porque, caso queira voltar a ser eleito, vai ter que corresponder às expectativas e às inquietações do poder local. Aliás, eu diria que esse é um dos méritos desta mudança, é que agora o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, por exemplo, na nossa região, na região Norte, não apenas tem que se concentrar nas orientações nacionais que lhe são dadas pelo Governo, por este ou por qualquer outro, como tem também que se preocupar com as preocupações dos autarcas de freguesia e dos autarcas dos municípios. Porquê? Porque eles são os seus eleitores
e caso não corresponda às suas legítimas expectativas, e as expectativas dos autarcas são as expectativas das suas populações, pois então o primeiro, digamos, elemento da legitimidade e da responsabilidade política está na sua reeleição. E, portanto, há aqui uma responsabilidade política perante os seus constituintes, que são aqueles que o escolheram para o desempenho daquelas funções. Ele só fala isso porque os presidentes de Câmara e o Colégio Eleitoral não pode destituir, quem destitui é o Governo. Portanto, por isso é que, por isso é que ele fala nessa questão. Eu compreendo. Esse ponto tem sido colocado por algumas pessoas, mesmo em artigos de opinião. Mas isso também já acontece com os autarcas. Veja, quem pode destituir um autarca pode ser destituído no seguimento de um processo de inspeção que, por detectar irregularidades que são consideradas graves, podem conduzir à perda de mandato. Quem determina a administrativa, exatamente. Bom, portanto, quem determina a perda de mandato é a tutela administrativa ou então é resultado de sentença judicial. Ora, o que acontecerá ao Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região é que, como está previsto na lei, poderá, digamos, ser exonerado das suas funções no seguimento, digamos, de atos ou procedimentos administrativos no desempenho das suas funções que conduzam à necessidade da sua exoneração. Mesmo assim, ficou previsto na lei, acompanhei esse processo de perto, a necessidade de consulta ao Conselho Regional, ou seja, o Conselho, e devo dizer que foi até por proposta do Partido Social Democrata, ou seja, foi por proposta do PPD-PSD que ficou a consulta ao Conselho Regional. Soutor, estamos praticamente a terminar, sei que o seu tempo é valor nesta fase da discussão orçamental, está diretamente da Assembleia da República. Queria só fazer-lhe duas perguntas relativamente ao orçamento. Sabemos que entraram 1.500 propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Existem dessas 1.500 propostas algumas coligações negativas, isto é, todos os partidos que não o PS votaram para fazer alterações orçamentais. Só queria que explicasse um pouco aos seus telespectadores que o orçamento que o Governo apresentou pode ser necessariamente diferente daquele que amanhã vai votar. Portanto, pode não ser um orçamento do Partido Socialista já. Como é que consegue depois o Partido Socialista governar com estas circunstâncias todas? Sim, antes de responder essa pergunta, permite-me uma nota adicional sobre o tema anterior. Pronto, claro que sim. É muito claro. relevante que agora se acompanhe, e sei que o Dr. Paulo Ferreira é uma pessoa que gosta de acompanhar estas matérias, as áreas da administração desconcentrada do Estado, a propósito da desconcentração, sim, que futuramente irão ficar na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Ou seja, há áreas, nomeadamente da educação, nomeadamente da segurança social, que irão ficar... Para 2021. O Governo promete educação e cultura para 2021. Apareceu aqui no jornal. Há áreas que hoje estão... Costa, exatamente. O que é que isto significa? Significa que se vão pegar em estruturas desconcentradas do Estado e integrá-las no âmago da responsabilidade das comissões de coordenação. E isto demonstrará no futuro, que é o que nós desejamos, que a regionalização pode trazer maior eficiência à administração, contrariamente à ideia que há de que trará mais despesa, mais cargos, mais lugares, que é aquilo que as pessoas em regra não querem, pode efetivamente contribuir para dar mais eficiência à administração do Estado. Só que a educação já não existem direções regionais, já existem direções de serviço, só há direções regionais na cultura, que já existe aqui uma mitigação da descentralização, pelo menos na educação. Mas isso é só à parte, portanto já estão feitas algumas transferências. Relativamente ao Orçamento de Estado, quanto ao orçamento é um orçamento do Partido Socialista ou não é um orçamento do Partido Socialista? Continuará a ser um orçamento do Partido Socialista porque na sua estrutura continua a ser a estrutura do orçamento que apresentou o Partido Socialista. Agora, é evidente que no conjunto da discussão da especialidade há propostas que os diferentes partidos apresentam que depois modificam, digamos, os valores das diferentes rubricas e alteram também o próprio valor, digamos, do orçamento. Eu dou dois exemplos. Já que há pouco fiz um elogio ao PPD-PSD, agora vou falar de uma coisa que, do meu ponto de vista, tinha efeitos nocivos no orçamento. O PPD-PSD apresentou uma proposta para, digamos, terminar durante este ano, no fundo, não, digamos, fazer a cobrança do pagamento especial por conta. De acordo com o próprio TAU, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental na Assembleia da República, essa medida teria um custo de 1.500 milhões de euros. Pronto, isto mostra bem que há, por vezes, propostas que, a serem aprovadas e dada, digamos,
dado o volume digamos, da proposta financeira, do ponto de vista financeiro, teria, de facto, consequências do ponto de vista da estrutura do orçamento. Outra coisa é, por exemplo, o PCP, nas negociações que teve com o PS, quis o reforço dos meios previstos para o Serviço Nacional de Saúde. O Governo já tinha previsto, para se ter uma pequena ideia, no SNS, para ficar com algumas informações mais objetivas, tínhamos, por exemplo, o reforço com mais 4.200 profissionais de saúde, que representa 100 milhões de euros, contratar mais 260 profissionais para o INEM, estavam previstos 6 milhões, a criação do subsídio de risco para o Covid eram 60 milhões, o investimento em cuidados de saúde primários, 90 milhões, o alargamento da rede de cuidados continuados, 27 milhões, o programa de saúde mental, 19 milhões de euros, o reforço de infraestruturas e equipamentos de saúde, 290 milhões. E, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, 300 milhões. Ou seja, nós tínhamos estas verbas por rubricas no orçamento da saúde e, por exemplo, o PCP propôs o reforço ainda maior, nomeadamente nos equipamentos de saúde, estamos a falar, por exemplo, de equipamentos de diagnóstico, propôs o reforço dos meios, nomeadamente auxiliares, de apoio a estas estruturas de diagnóstico no SNS, o reforço dos cuidados primários. Do que estamos a falar é de aumentar o volume de investimento previsto em determinados setores. Não significa alterar a estrutura do orçamento. Eu diria para... Mas o problema é que, para haver mais despesas, tem que haver mais receitas. Porque se altera sempre só as despesas, de onde é que veio o dinheiro, Soutor? Ora bom, aqui esse ponto é muito relevante porque, como verificou na proposta que o Partido Socialista apresentou, já se prevê que para 2021, para 2021 haja portanto, uma redução do déficit orçamental, porque nós, no ano 2019, tivemos pela primeira vez em democracia um superávit. Significa o quê? Que o Estado gastou menos do que aquilo que foram as suas receitas, que era o que nós deveríamos fazer sempre em termos orçamentais. Mas, por força desta pandemia, o déficit subiu muito e a dívida pública vai aumentar muito de novo. Ora, para 2021, e havendo a expectativa de que com a chegada da vacina em relação ao Covid e com a chegada dos fundos europeus destinados à recuperação e à resiliência, que a economia volte de novo a recuperar e possamos de novo recuperar alguma regularidade nas condições de vida. E em função disso, há uma previsão de déficit orçamental. Então, qual foi a opção do Governo? Foi a de aceitar propostas que tenham custos no imediato e, portanto, são medidas consideradas adequadas para o estado de emergência que o país está a viver, mas que não se transformem em despesas permanentes, em despesas duradouras, porque para essas é que nós não temos financiamento futuro para garantir essa despesa. Ou seja, aceitar todas as propostas que possam ser financiadas pelos fundos europeus, quer com subvenções, quer com empréstimos, mas sendo despesa com caráter temporário, para evitar que ela se transforme numa despesa duradoura. Olhe, por exemplo, os setores da investigação e de apoio à investigação judiciária e criminal. Houve propostas, nomeadamente do Partido Socialista, para reforçar os meios destinados a esse setor, porque é preciso reforçar os meios. E está previsto reforçar também esses meios, ou seja, há despesa duradoura. Como é aqui da região, e estamos praticamente a terminar, eu gostava que esse também está reforçado, a questão do IC35, da linha do Val de Sousa. Boas notícias pode trazer aqui para a região que o orçamento possa trazer. Porque, por exemplo, o IC35, as máquinas já deviam estar aqui em Penafiel e ainda não estão. Como é que consegue responder? Que tipo de obras... Qual é a contrapartida direta aqui para os nossos conterrâneos da nossa região? Eu sugeria até fazermos um outro programa até com outros deputados da região. Estou disponível para falarmos com tempo desta matéria, porque acho que merece tempo. Essas propostas e essas prioridades estão contempladas não em sede de Orçamento de Estado, que é muito importante, porque o Orçamento de Estado tem a validade de 1 ano. Ora, o Orçamento de Estado o que faz é a articulação, e é por isso que é muito relevante, no momento em que estamos a falar, não sabemos, de facto, se o orçamento será ou não será aprovado. Sei que o programa irá para o ar depois do orçamento ter votado.
A dizer aos trabalhadores, estamos a gravar na quarta e vai ser votado amanhã, na quinta-feira, o orçamento às 11 da manhã, na Assembleia da República. Não é? E, portanto, o que é que acontece? É por isso que nós temos dito que não se pode virar as costas ao país neste momento. É por isso que o orçamento tem que ser aprovado. Por uma razão, é que o orçamento é que garante a articulação com o chamado Plano de Recuperação e de Resiliência, onde estão os recursos para investir até 2023, estamos a falar de 13 mil milhões de euros que têm que ser investidos em 2 anos, e o que vai permitir investir, por exemplo, na modernização, na digitalização da administração pública, é o que vai permitir, por exemplo, investir nos transportes e na mobilidade, garantindo que os transportes e a mobilidade se adequam também à transição energética e à transição climática, mas também é este orçamento que faz a ponte, quer com o plano de recuperação, quer com o quadro financeiro plurianual, são o chamado pacote dos fundos comunitários 2021-2027, onde temos o chamado plano de investimentos em infraestruturas públicas, onde estão também essas infraestruturas que acabou de referir. Quer o IC35, quer também a ligação de Baião à Ponte de Ermida, são, portanto... Que é há muitos anos reivindicada, não é? Desde 1985, e, portanto, são propostas que estão, digamos, trabalhadas em diálogo com os autarcas da região e que estão previstas no plano de investimentos públicos que tem que ter, portanto, articulação com o pacote de fundos europeus destinados às infraestruturas de transportes, às infraestruturas de mobilidade e às infraestruturas que permitem modernizar o país. É por isso que quando se vota contra o orçamento, não se está a votar só contra as opções do orçamento, está-se a votar contra as opções do orçamento, mas são elas que fazem a articulação com os fundos comunitários que nos vão, digamos, permitir nos próximos 10 anos fazer os investimentos essenciais para posicionarmos o país para a competitividade da economia, mas também para a coesão territorial e para o desenvolvimento económico e social. É muito relevante que os nossos cidadãos da região tenham consciência de que quando nos estamos a bater por vezes assim de uma forma tão apaixonada como estou a falar nesta hora, é porque sentimos que o orçamento é um instrumento fundamental para podermos corresponder a tantas e tantas expectativas que se foram construindo historicamente na nossa região e em todo o país, porque as questões que se colocam na nossa região colocam-se em todo o país, de infraestruturas de transportes, infraestruturas de mobilidade, na modernização da própria administração pública, na modernização da administração da justiça, na modernização da administração da segurança social, na administração das nossas políticas de educação e de ensino superior, enfim. Precisamos muito destes recursos para fazer face a essas necessidades. Doutor, a última pergunta, o tempo já vai longo, é a pergunta desconfortável que eu brindo sempre aos meus convidados. E esta é sempre de uma forma simpática e é sempre de uma forma acolhedora, obviamente. Como o doutor falou do plano de recuperação e resiliência, que depende do quadro comunitário, e que é chamada a bazuca, não é? A bazuca europeia que a União Europeia vai disponibilizar aos Estados por causa desta crise profunda que nós estamos a atravessar. Não seria, a pergunta mais confortável é assim, não acha que o doutor Santos Silva, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, necessitava agora muito da sua ajuda como secretário de Estado para a cooperação, para ir tentar convencer a Hungria e a Polónia a deixar que o dinheiro que possa vir para Portugal e para os outros países que estão a precisar urgentemente desses financiamentos. É que a Polónia e a Hungria podem boicotar completamente este pacote de 75 mil milhões, acho que é assim, que vai ser disponibilizado pela União Europeia. Com o seu savoir-faire, né, com a sua capacidade diplomática, teve 4 anos, um excelente trabalho, ao qual dou os parabéns, nas comunidades europeias, que com avanços substanciais, lembro-me perfeitamente, por exemplo, da questão eleitoral, foi anos de luz de avanço, ter todos o recenseamento eleitoral para os nossos imigrantes, ao qual dou os parabéns, que isso é que sim, de facto, é aproximar os eleitos dos seus eleitores. Dizer, não faria agora falta estar na Secretaria de Estado, juntamente com o Ministro Santos Silva, para, com a sua capacidade de trabalho, desbloquear estes fundos da Hungria e da Polónia? Essa matéria é uma matéria que o governo português, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros estão a acompanhar de uma forma muito particular, muito intensa. Esta matéria é uma matéria trabalhada ao nível do Conselho Europeu.
tem havido um trabalho muito grande da presidência da União Europeia, nesse caso da Alemanha, no qual Portugal também tem vindo a trabalhar intensamente, porque se a questão não for resolvida agora, será uma das questões que transitará para a presidência portuguesa. Começa em janeiro, não é? E todos estão a fazer força para que se consiga desbloquear, para demonstrar e dar garantias à Hungria e à Polónia de que, efetivamente, as opções de salvaguarda do Estado de Direito em nada colidirão com a sua soberania e, portanto, é preciso demonstrar a esses dois países que a Europa não pode ficar bloqueada na recuperação das condições de vida, nomeadamente no combate à pandemia, com uma atitude que está, de facto, a garantir esse bloqueio. O ministro Augusto Santos Silva deu há dias uma entrevista muito completa sobre as prioridades da presidência portuguesa e tem uma equipa que estão a ajudar, quer nas comunidades portuguesas, quer na cooperação, quer nos sem desprimor quem está, obviamente. Quer nos assuntos europeus e por aquilo que é do meu conhecimento, não apenas se consolidaram muitas das opções, como temos vindo a ter ganhos de causa na vida internacional. Agora, como disse, acho que esse é um ponto relevante, é muito relevante que a Europa encontre uma saída para este impasse, porque é evidente que nós tínhamos a expectativa de que em janeiro já começássemos a receber recursos dos fundos europeus e com este impasse há aqui certamente um atraso que vai ter efeitos que são efeitos negativos na capacidade da Europa dar a resposta a esta pandemia, porque não esqueçamos uma coisa muito relevante. A recuperação da nossa economia depende muito da recuperação dos países europeus. Exato. Porque quase 80% das nossas vendas ao exterior são vendas para países europeus. Vendemos para Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e, portanto, o que se passar na Europa é muito relevante para Portugal. É por isso que quando, por vezes, vejo comparações da pandemia, nós estamos melhor que a França, nós estamos pior que a Alemanha, bom, quer dizer, importa é que a Europa recupere toda. Porque para conseguirmos recuperar bem, temos que recuperar todos enquanto União Europeia, enquanto um projeto comum, e é isso que nós desejamos, e o ministro Augusto Santos Silva é um dos nossos políticos mais competentes, tem dado provas de uma competência e de um empenhamento no serviço público muito grande, e estou convencido que com o trabalho conjugado de todos se vai conseguir ultrapassar esse impasse. Soutor, deixe-lhe um minuto para dar uma palavra aos seus conterrâneos aqui do Distrito do Porto e dar-lhe uma palavra um pouco de esperança nesta questão da pandemia para 2021. Aproxima-se o Natal. Qual é a prenda que põe no sapatinho aos nossos concidadãos do Distrito do Porto? Eu há dias, a conversar com alguns amigos que também são da nossa região, falávamos precisamente o que nos esperará nos próximos meses. Eu queria dizer que os dados que nós pudemos ouvir há dias na reunião do Infarmed são dados que são dados preocupantes, são críticos, e então a nossa região, o Tâmega e Sousa, tem indicadores muito preocupantes e deve, portanto, interpelar-nos no sentido de cada um de nós dizermos aos nossos amigos que a melhor prenda que podemos dar aos nossos amigos e aos nossos pais, aos nossos familiares, enfim, é protegermos-nos e garantirmos a proteção da nossa vida, a proteção da nossa saúde. Porque com isso estamos a ajudar os nossos amigos, os nossos familiares, e estamos a ajudar o Serviço Nacional de Saúde e o país. Contudo, as medidas que foram adotadas mostram que, pese embora estarmos num momento crítico, muito crítico, como depois é possível que venha um outro momento crítico entre janeiro ou fevereiro, ou seja, é possível que possa haver mais vagas, mas os dados, apesar de tudo, mostram o quê? Que tem havido uma redução dos contágios e que o crescimento do contágio, porque ainda estamos a crescer, porque tem havido, agora estamos com mais de 2.300 casos por dia, mas já temos com mais 7.100 casos. Na primeira fase estávamos com 800 casos, no momento mais alto estávamos com 800 casos no país. Em setembro passámos de cerca de 400 e agora para novembro chegámos aos mais de 7.100 casos. E agora estamos com 2.300, 2.400 casos. O que é muito, muito para a capacidade de resposta, mas mostra que as medidas estão a produzir efeitos. Então, temos que continuar sei que é muito esforço, é muito tempo. As pessoas estão um pouco cansadas deste confinamento,
digamos, de uma alteração das condições de vida, das nossas relações sociais, com os nossos amigos, com os nossos familiares, é muito duro. Mas só conseguiremos vencer se todos tivermos uma atitude individual e coletiva de grande responsabilidade. E se todos tivermos essa atitude, essa responsabilidade, então é a melhor forma de chegarmos ao Natal, que é chegarmos ao Natal com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com saúde. Porque a maior prenda que se pode dar às pessoas é as pessoas terem saúde. Saúde. Depois, há uma outra dimensão que temos trabalhado e que o Governo tem procurado fazer o seu melhor. Nem sempre as coisas correm como gostaríamos, que é garantir o rendimento às famílias e às micro, pequenas e médias empresas. Porque as vidas das pessoas dependem também do funcionamento da economia. Se fecharmos tudo, as estruturas económicas e as condições de vida, o emprego, perder-se-á. E, portanto, por um lado, a saúde. Segundo, garantir níveis de proteção social, de proteção no emprego, de proteção no rendimento, até que consigamos passar esta fase até à chegada da vacina e depois à campanha de vacinação de todo o país. É, portanto, um esforço muito grande de todos nós e a todos eu quero desejar, naturalmente, aproveitando a oportunidade, portanto, saúde, as maiores felicidades, quer nas condições de trabalho, quer nas condições das empresas, das micro, das pequenas e das médias empresas da nossa região, que são o grande tecido da nossa região, e claro que todos consigam passar esta fase difícil da melhor forma, da melhor maneira, e que a todos desejo naturalmente boas festas e um Natal tão feliz quanto possível nestas circunstâncias difíceis para o país e para todos nós. Doutor, muito obrigado, foi um prazer obrigado enorme. Também. Desejo-lhe as maiores felicidades, que se cuide também, porque está muito exposto, está muito exigente da sua parte. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, felicidades para vós. Obrigado, Paulo, agora passo para ti, está bem? Paulo, muito obrigado e parabéns pelo excelente programa que foi conduzido hoje aqui, mais uma vez, no Data Vénia, programa semanal à sexta-feira, onde convidados especiais, como o Dr. José Luís Carneiro, no qual lhe dou um abraço e agradeço a disponibilidade por estar num canal regional que tanto nos ajuda numa fase menos difícil que estamos a atravessar pelo país. Quanto ao desafio do debate, a nossa produção vai já enviar os convites e com certeza que teremos muito gosto em fazer um debate com os deputados. Quanto assim já sabe, se não viu, pode ver e rever o Data Vénia e os nossos programas em novonoticias.pt. Desejo-lhe um excelente fim de semana. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.